Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu me chamo Chayane, sou brasileira, moro na Itália. Hoje eu quero fazer mais um vídeo com vocês aqui, me maquiando, que eu devo fazer uns outros vídeos, mas eu vou precisar me maquiar, aproveitar o tempo para falar aqui com vocês. Eu tô fazendo uma série aqui no canal a respeito da minha gravidez aqui na Itália. Eu devo gravar um vídeo especial falando sobre um acompanhamento que eu tô fazendo desta gestação, mas eu nunca tinha feito antes um relato de parto do meu primeiro parto. E eu vou ter que fazer esse relato de parto, vou ter que explicar rapidamente como que foi o primeiro parto, o parto do meu primeiro filho, do Pedro, para vocês entenderem o porquê do próximo vídeo, né, do vídeo aí do próximo episódio, a respeito do acompanhamento que eu tô fazendo, e isso fazer sentido para vocês do porquê que eu tô fazendo esse acompanhamento, tá? Bom, vamos começar do início. Eu engravidei de Pedro em 2020, junho de 2020 a gente descobriu, né, a gestação. Era uma gestação que a gente já estava tentando há mais de um ano, então, apesar de, vamos dizer assim, ser uma surpresa, porque a gente já estava há mais de um ano tentando e não estava conseguindo, foi algo esperado, a gente estava planejando, e em junho de 2020 eu descobri que eu estava grávida. E foi muito recente, assim, se eu não me engano, eu descobri, eu tava tipo com 6 semanas, assim, né? Tava bem no auge da pandemia, tinha acabado de fechar o Brasil, assim, em março, e a gente decidiu continuar com a nossa tentativa de gravidez, e a gente conseguiu engravidar em junho. E o que aconteceu nessa gestação? Como eu disse, eu descobri em junho, com poucas semanas, a gente fez um acompanhamento muito tranquilo, foi uma gestação muito tranquila, com poucos sintomas, eu não tive vômito, tive um pouco de enjoo, tive bastante gases, é um sintoma que eu tenho bastante, mas foi uma gestação muito tranquila. Todos os exames deram normais, até a gente chegar no finalmente, que foi com 35, 36 semanas mais ou menos. Quando a gente fez uma ecografia, eu não sei bem se era a ecografia de terceiro trimestre, mas foi uma ecografia em que o Pedro apareceu com 3,1 kg. Aquilo ali me acendeu um alerta, porque ele estava aparecendo com 3,1 kg numa gestação em que ainda faltava um mês para ele nascer. Não só um mês para ele nascer, né, para fazer 40 semanas, mas poderia se prolongar, poderia ir a 41. Então, era uma gestação que estava, pelo menos para mim, assim, uma criança muito grande. O percentil dele nesse mês era tipo 75, alguma coisa do tipo assim. Ele sempre foi um bebê que ficou acima dos 50, 60 e poucos, tal. Nunca foi um alerta, nunca acenderam um alerta durante as semanas anteriores, né? Antes de 35, 36 semanas. Mas com esse exame que a gente fez, essa ecografia, esse ultrassom, ele apareceu ali com 3,100. Eu cheguei pra médica e falei, olha, eu tô um pouco preocupada, eu tô achando ele uma criança muito grande. Os ultrassons dele sempre ele tá acima de 50, ele nunca fica próximo de 50, o mínimo que eu acho que Pedro teve foi 65, né? E ela falou assim, olha, a gente não vai fazer nada. Eu falei, a gente não precisa fazer um ultrassom com 38 semanas para fazer esse acompanhamento? E a médica disse não. Para ser sincera, essa obstetra, ela não era muito gentil, ela sempre foi muito assim, pau pau pedra pedra, muito séria, não era muito carinhosa, sabe? Não era muito compreensiva. Ela, todas as consultas ela falava muito sobre peso e eu não ligava muito para isso porque não era uma coisa que me incomodava, peso assim. E acabou que eu fui levando essa situação e ficando com essa médica porque eu tava com um plano de saúde que para mim era restrito, eu não iria ganhar com ela. E eu tava no meio da ficar mudando de médico ali no meio da para mim não era uma coisa boa. Para mim não seria muito bom. Então eu permaneci com essa médica. Quando chegamos a 39 semanas, a gente estava fazendo já o acompanhamento semanal, então toda semana eu ia ver ela e ela me falou: olha, se o seu bebê não der sinais,
se ele não nascer essa semana, até 40 semanas, com 40 semanas você vai fazer um ultrassom. E você vai fazer ultrassom e vai vir. Geralmente eu fazia isso assim, exames na segunda e retornava com ela na terça. Era assim. Então eu fiz 40 semanas na segunda, fui fazer o ultrassom de 40 semanas e na terça eu iria ver ela. Quando nós fomos fazer esse ultrassom de 40 semanas, o Pedro, ele estava apareceu com mais de 4 quilos. Ele apareceu no ultrassom com 4,350 kg, se eu não me engano. O médico que estava fazendo o ultrassom, ele tentou ali, ficou medindo diversas vezes. Foi um exame um pouco demorado porque ele fez isso e eu fiquei até um pouco preocupada. E no final ele falou, olha, você vai pegar esse exame e você vai levar para sua obstetra o mais rápido possível. E eu falei, por quê? Ele falou, porque o seu bebê, ele tá apresentando um tamanho muito grande. O seu bebê, ele tem mais de 4 quilos. Na verdade, aqui para mim, ele está aparecendo com 4,300 kg. Aí eu falei, impossível. Impossível, até um dia desse ele tava com 3,100. Aí ele falou, sim, tudo bem, 3,100. Ele estava há um mês atrás, né? Com 35, 36 semanas. Se ele engorda 250 gramas por semana, ele chegaria a 4,100 fácil. Então, não é muito difícil do seu bebê chegar a 4 quilos. Dali, eu já saí daquele exame um pouco preocupada, mas na minha cabeça tava tudo bem, porque todos os exames tinham dado normal. Todos os exames tinham dado normais. A expectativa era que o parto fosse um parto normal. Então, não teria problema. Para mim, ela ia chegar e falar, não, seu bebê é só um bebê grande. Mas quando eu mostrei o exame para ela falou, olha, você tem um bebê que a gente chama de bebê gig, que é um bebê gigante para a idade gestacional. Quando o bebê ele tem mais de 4 quilos, é preocupante porque ele já entra dentro de uma faixa, dentro de uma situação em que podem acontecer alguns problemas com essa criança. Aumenta-se o risco dentro de um parto normal. Eu sei que o parto cesárea também tem os seus problemas, mas a gente estava no meio de uma pandemia. Aquela semana seria basicamente a minha última semana de gestação, porque eu já estava com 40 semanas, provavelmente eu teria que induzir até 41. A gente estava no meio de uma pandemia, com tudo fechando, faltavam profissionais, faltava material, faltava tudo. Às vezes não tinha gente para fazer cirurgia, porque os médicos também pegavam Ela falou, olha, a minha indicação para você agora é você tirar o bebê. Você vai precisar ir para um hospital e pedir para um médico fazer uma cesárea em você. E no primeiro momento, assim, o primeiro impacto que eu tive com essa informação foi que era impossível isso acontecer, porque até aquele momento eu ia ter um parto normal, tava tudo certo, eu não entendia por que eu tava caindo na cesárea. E eu tentava argumentar com ela, eu falava, mas você não acha que existe a possibilidade de induzir, de fazer um parto normal? E esse exame pode ter um erro, a criança ela pode ter 10% a menos, né? Existe uma faixa ali em que desse peso você pode ter ou 400, ou 10% a mais ou 10% a menos. E ela falava assim, sim, você pode ter menos, você pode ter 3.800, você pode ter 3.900, você pode ter 4 quilos, mas você também pode ter a mais. Eu não indico você a prolongar essa gestação. Você tem um bebê obeso. Ela foi até grosseira nessa última consulta. Ela chamava ele de gordo e de obeso o tempo todo. E as minhas últimas semanas foram semanas em que eu não havia engordado, eu não havia ganhado peso, a minha altura uterina estava a mesma, mas o Pedro era um bebê grande, ele era um bebê gigante. Todas as tentativas ali, eu falei com ela, mas não existe ninguém que teve um parto com criança com mais de 4 quilos. Ela falou, olha, eu atendo no hospital público aqui da região e há não sei quanto tempo atrás eu tive uma paciente que ela teve um bebê e o bebê tinha 4 quilos e nasceu. Falei, ótimo, então vamos... Que dia que você vai estar de plantão nesse hospital? A gente pode tentar fazer o parto, então, dessa forma. Eu vou no seu plantão, você faz a indução e me acompanha. Gente, ela foi irredutível e ela não aceitou a proposta. Ela só olhava pra mim e falava, você não tem que esperar. O meu próximo plantão nesse hospital é quinta-feira. Eu tava na terça.
E você não tem que esperar até quinta, você tem que ir para um hospital agora para você tirar essa criança. E ela falava todo o tempo: ele é obeso, ele é gordo, você precisa tirar ele. Eu fui para casa bastante preocupada. Eu cheguei em casa aquele dia bastante preocupada, porque eu não esperava que eu fosse ter um bebê gig, não foi algo que eu me aprofundei. Então a minha preocupação era o que poderia acontecer. Eu fui me inteirar, fui entender o que estava acontecendo, né? Um bebê gig ele pode ser fruto de uma diabetes gestacional, que não foi o caso, porque nenhum exame apontou uma diabetes gestacional ou qualquer alteração, né? Pelo menos a curva glicêmica não tinha apontado isso. Nenhum outro exame que eu fiz de exame de sangue, né? Os hemogramas que eu fiz apontaram nenhum tipo de anomalia, nenhum tipo de alteração. Mas ainda assim o Pedro aparecia no ultrassom como bebê grande. E como eu tinha mudado de médico de ultrassom, esse médico que tinha feito não foi o médico que me acompanhou a gestação toda, eu decidi fazer com uma pessoa completamente desconhecida para ver se essa pessoa, o que essa pessoa falava. Então, nesse mesmo dia, nessa terça-feira, à tarde, eu fui numa outra clínica, não falei nada, não falei de exame nenhum que eu tinha feito, só falei que eu precisava fazer esse exame para levar para minha médica. E nesse mesmo exame, o Pedro apareceu, na verdade, nesse exame o Pedro apareceu com 4.500. Ele apareceu com 4.500. E eu fiquei muito preocupada. Eu falei, gente, não é possível, não é possível. Guardei esse exame e falei, eu preciso ir no médico que me acompanhou a minha gestação inteira. E não tinha vaga, ele não tinha vaga aquela semana. Até que eu conversei com uma amiga, ela conseguiu um horário com ele na quinta-feira pela manhã. Foi meio que um encaixe. E na quinta-feira de manhã nós saímos e eu fui lá para fazer esse ultrassom. Também não falei nada com ele, não disse nada. Que eu tinha feito outro exame. Ele fez o exame novamente, o ultrassom, e o Pedro apareceu com 4.500. Então, eu tinha 3 ultrassons na mesma semana, com médicos diferentes, sem que um soubesse do outro, a informação do outro, atestando que eu tinha um bebê gig, que eu tinha um bebê grande para a idade gestacional. Nessa quinta-feira, eu já peguei esse exame e fui para um hospital da minha região, porque eu já havia recebido uma informação de que o Pedro talvez poderia ir para uma UTIM, né? Ele teria que ser acompanhado ali logo após o nascimento, possivelmente, porque ele poderia ter algum tipo de, como que eu falo? Hipoglicemia, né? Ou hiperglicemia. Gente, agora eu não lembro. Eu tô grávida de novo, a minha memória. Então ele tinha que ser acompanhado depois. E se tivesse algum tipo de problema, ele poderia ir para o TIM. Então eu fui para um hospital que tinha o TIM. E a gente ficou nesse hospital a tarde inteira e o início da noite. E nós não fomos atendidos. O hospital estava vazio, ele não tinha gente. Mas quando a gente chegou, a informação que a gente recebeu é que a obstetra ela estava andando no hospital, vendo outras mães e os bebês, e que quando ela retornasse, ela iria me atender. Acabou que o plantão delas finalizou, né? Deu 7 horas da noite, ela não me atendeu. Quando eu retornei, falei, olha, tá dando o horário de troca de plantão, a médica não me chamou. E aí, que horas que ela vai me chamar? E aí a atendente falou assim, agora ela já tá se preparando para sair. Agora você vai ter que esperar o outro médico chegar, ele deve fazer a mesma ronda que ela, e depois ele vai atender você. Ali eu já estava assim no extremo do meu cansaço, porque eu tinha chegado ali, como eu disse, no início da tarde. Eu fiquei a tarde inteira nesse hospital, sentado dentro de um carro com mais de 40 semanas. Então, para mim, já estava assim, eu já estava esgotada de andar a semana inteira, de buscar informação, né? Liguei para algumas colegas doulas, liguei para outras gestantes que eu tinha amigas, para ver se elas tinham passado por situação semelhante, o que eu fazia nesse caso. Eu não podia encontrar ninguém, porque, como eu disse, a gente estava e ninguém queria me encontrar, porque poderia ser um risco para mim. Então eu estava sozinha em casa, sem que ninguém pudesse me olhar, sem que ninguém pudesse me consultar e hiper cansada já. Essa semana foi muito cansativa para mim, essas 40 semanas. E eu decidi voltar para casa. Eu falei, olha, eu vou voltar para casa, amanhã a gente tenta ir pro hospital de novo. Isso já era quase 8 horas da noite, mas quando a gente estava retornando, o meu esposo falou o seguinte, olha, vamos passar no hospital
aqui no caminho de casa era uma maternidade de risco habitual. Não tinha UTIM. Vamos passar nesse hospital e vamos ver o que a médica fala, só pra gente ter uma avaliação de um médico. E isso já era por volta de 8h30 da noite. Quando eu fui entrar no consultório da médica, já era umas 9 horas da noite, pra vocês terem ideia. Mas eu já tinha feito uma oração a Deus, assim, eu tinha falado com ele, olha, eu preciso que o Senhor me dê um sinal do que eu preciso fazer, pra onde eu devo ir, eu preciso entender o que vai acontecer agora, se eu vou pra um parto normal mesmo, ou se eu vou pra um parto cesárea, o que vai acontecer. Eu preciso que você me dê um sinal. E quando eu cheguei na sala da ginecologista obstetra, né? E, gente, tudo sistema público, tá? Eu já tinha saído do plano de saúde do particular, porque eu ia ganhar no plantão do público. Quando eu cheguei na sala dessa médica, essa médica, ela era uma ginecologista que me atendia logo no início do meu casamento, né? Quando a gente começa a fazer preventivos e tal. Essa médica era a médica que me atendia. Eu já tinha 10 anos de casada, né? Então era uma médica, assim, dos meus 22, 23 anos. Eu sempre fazia os meus exames com ela. Só que ela tinha se mudado de cidade fazia muitos anos, fazia pelo menos uns 5 anos que eu não via ela. Mas quando eu olhei pra ela naquela sala, eu falei: eu conheço você. Você é a doutora fulana de tal. E eu te conheço. Ela olhou pra mim assim, ela assustou, ela falou assim: como que você me conhece? Aí eu falei: porque eu sou sua paciente, você me atendia, eu fazia exames com você e tal. E ela ficou muito surpresa. Ela falou assim: eu tô de máscara, como que você me reconheceu? E eu sou muito boa de fisionomia, assim, né? Falei: não, eu sou boa de fisionomia, eu consegui te reconhecer mesmo com a máscara e tal. Você é minha médica. E era ela mesma. Então, pra mim ali, eu já tinha uma figura de segurança. Eu me desarmei, vamos dizer assim. Falei: Deus vai falar aqui agora, é agora que eu vou receber a resposta de Deus. Aí ela conversou, né? Bateu papo, falou onde ela morou, perguntou algumas coisas e tal. E perguntou por que eu tava ali. Eu falei: olha, porque eu fiz 40 semanas essa semana, eu não vou ganhar no particular. E a médica pediu pra eu encontrar um hospital pra eu ter o meu parto. Como eu já tô com 40 semanas e 4 dias, eu tô vindo aqui porque eu preciso conversar com uma médica pra saber o que eu vou fazer. Em nenhum momento eu disse que eu tinha um bebê gig, eu não falei nada. Aí ela falou assim: tá, você tem algum exame dessa semana, o último ultrassom que você fez e tal? E eu peguei um ultrassom e entreguei pra ela. Quando ela viu o ultrassom, ela já fez aquela cara de assim, avaliou, analisou e falou: olha, você tem um bebê que a gente chama de bebê gig, que é um bebê gigante para idade gestacional, e é um risco você ter esse bebê de parto normal. Existem os riscos da cesárea também, mas existem os riscos do parto normal, que aumentam um pouco quando se tem um bebê desse tamanho. E eu fui insistindo com ela, eu falei: olha, eu gostaria muito de ter o parto normal, você pode ver por todos os meus exames que eu não tenho nenhum tipo de problema de pressão, diabetes gestacional, eu não tenho nada disso. É um desejo meu ter o parto normal para ter uma recuperação rápida e eu gostaria de induzir. E ela me disse o seguinte: olha, você pode ter um parto muito complicado. E eu não sei se quem vai estar aqui quando você for induzir, porque eu iria induzir com 40 semanas, né, que é o indicado. Eu ainda iria induzir o quê? 3 dias depois eu poderia começar a indução. Quando você for induzir, eu não vou estar aqui. E eu não sei qual é o médico que vai estar. Eu não sei o que pode acontecer no seu parto. Eu te indicaria a ter uma cesárea, até mesmo porque nós temos tido falta de médico, falta de material. Alguns profissionais algumas vezes não vêm porque eles também pegam, né, essa doença. E você pode acabar vindo aqui em um momento em que não vai ter gente para te atender. Essa semana está mais tranquila. E se você quiser, eu posso ver quem é o médico que vai estar aqui amanhã e você já faz essa cesárea amanhã de manhã. Isso já era 9h pouca da noite, tá, gente? E ela até falou assim: olha, se você tivesse chegado mais cedo, eu fazia sua cesárea hoje. Aí eu falei com ela: olha, eu gostaria de ter o parto normal, esse é o meu desejo. E eu insisti, bati o pé com ela que eu queria ter o parto normal, que eu queria ter o parto normal.
Então ela chamou mais 2 ginecologistas que estavam de plantão naquele dia nesse hospital e fez a mesma coisa que eu fiz. Ela deu o exame na mão deles e falou assim: "O que que você acha?". E aí os 2 olharam o exame e os 2 foram unânimes: "Ó, eu não tenho coragem de fazer, de induzir um parto normal. O que que ela quer?". Aí eu falei: "Eu quero normal. Eu não tenho coragem, eu faria uma cesárea porque eu acho mais seguro, tal". Deram ali a opinião deles. E, gente, naquele momento eu senti que o meu parto havia sido escolhido. Deus já estava me dizendo a forma que o Pedro iria nascer. Era o que eu queria? Não. Não, até depois foi um pouco difícil de aceitar isso, assim, mas depois eu entendi que eu tinha colocado na mão de Deus, eu tinha pedido a ele uma resposta e eu tinha que aceitar essa resposta. Enfim. E foram acontecendo algumas coincidências, como por exemplo, essa médica, ela olhou para esses 2 médicos e falou assim: "Olha só que eu tô com um problema, essa paciente é minha paciente. Eu atendia ela há 10 anos atrás, né, a gente fazia consultas juntas, eu a conheço", ela até falou assim: "Eu a conheço, e eu preciso saber quem é o médico que vai estar aqui amanhã de manhã. Vocês podem me dizer quem é o médico que vai estar aqui amanhã de manhã? Porque aí eu vou atrás dele, eu vou ligar para ele atender ela para mim". E aí a médica que estava lá, era uma médica e um médico, a médica que ela pediu o conselho, a médica falou: "Sou eu que vou estar aqui amanhã de manhã". Aí ela falou: "Por favor, pelo amor de Deus, como que tá sua agenda amanhã? Coloca ela para fazer a cesárea". Aí a médica falou: "Não, para mim tá tranquilo, você pode colocar ela, fala para ela vir 7 horas da manhã que eu vou fazer a cesárea dela". Eu saí, lógico, assim, ainda titubeando, pensando assim: "Eu não acredito que eu caí numa cesárea". Não era o que eu queria, como eu disse. Mas eu saí em paz de que tudo havia corroborado para que isso acontecesse. Fui para casa mais uma vez orando a Deus e falei: "Senhor, qualquer sinal que o Senhor me der diferente disso, eu vou entender que não é para eu ir para essa mesa de cirurgia. Mas se o Senhor não falar nada, eu vou entender que é para o Pedro nascer dessa forma". E aquela noite, gente, foi uma noite super tranquila. Eu dormi super bem. Eu não tive insônia, não tive problema de sono para ter o Pedro. E acordamos 7 horas da manhã e fomos para o hospital para ter o Pedro. E aconteceu tudo super bem. O Pedro nasceu 10h11 da manhã, com 53 centímetros, 4,750 kg. Eu lembro que uma das coisas que eu falei com essa médica, né, que tinha sido minha ginecologista, eu falei com ela: "Mas doutora, ele pode ter 10% a menos. Se ele tem 4,300 mais ou menos, ele deve ter então por volta de 3,900, no máximo 4 quilos". E ela falou assim: "Sim, mas se ele tiver 400 gramas a mais, o seu filho vai estar com 4,800 ou 5 quilos". Essa preocupação e essa fala dela foi o que me fez, né, continuar com a cesárea, e o Pedro realmente nasceu com 4,750 kg. Eles atenderam ali aos nossos protocolos iniciais, o Pedro não foi aspirado, ele não recebeu nitrato de prata nos olhos, ele ficou com a gente, né, os primeiros momentos, mas depois eles foram fazer os procedimentos para ver a questão ali de hiperglicemia, hipoglicemia, não sei, para ver se estava tudo certo, se estava tudo ok. Mesmo sendo público e mesmo sendo no meio da pandemia, o Edmar ficou comigo dentro do consultório, dentro da sala de cirurgia, o tempo todo. Eu lembro até que aconteceu uma situação que ela trouxe uma roupa para ele, né, do hospital, e falou assim: "Olha, essa roupa precisa caber em você. Se não couber, não tem outra", porque a lavanderia, ela estava atrasando a entrega, né, por causa dessa questão de falta de profissional e tal. Aí ela falou: "Não tem outra, só tem essa. Se você não couber nessa roupa, você não pode entrar na sala de cirurgia". E disse o Edmar que a calça era pequena e a blusa era grande. Então ele enfiou a blusa dentro da calça, meio que deu uma puxada assim na calça, né? Colocou a blusa por dentro, deu uma puxada na calça. E ele entrou dentro da sala de cirurgia. Eu lembro que a anestesista, ela foi muito, muito, muito carinhosa, assim. Ela Na hora que o Pedro estava nascendo, ela falou com o Edmar: "Cadê o seu celular?" E o Edmar falou: "Eu deixei lá dentro da sala". E ela falou: "Não, não, peraí, nós vamos pegar". E pediu alguém lá de alguma forma para pegar o telefone. Edmar tirou fotos do nascimento de Pedro dentro da sala de cirurgia.
As enfermeiras o tempo todo foram muito carinhosas, foram muito gentis. Eu lembro que elas me abraçavam, elas pegavam na minha mão, elas diziam que tudo ia dar certo. No momento do nascimento do Pedro, a anestesista foi muito cordial novamente. Ela pediu para desligar o ar-condicionado, né? E eu lembro que uma pessoa falou, já tá desligado. E ela disse assim, não, não tá desligado, anestesista. Aí a enfermeira, tá? E ela, não, me dá aí o controle. Ela mesma desligou e falou, pronto, agora tá desligado, agora ele pode nascer. E aí Pedro nasceu, gigante, grandão, com saúde, né? Pra glória de Deus. O Edmar ficou com a gente no hospital todo o tempo, né? Os 2 dias, ele que ficou, não pôde ter troca, porque então não podia sair gente e entrar gente, né? Por causa do risco que poderia trazer para as crianças. Pedro ficou ali sendo acompanhado nesses 2 dias, fazendo ali exames de sangue. Eles tiravam o sanguinho do pé dele para ver se estava tudo bem, se estava tudo certo. E durante esses 2 dias, que ele foi bastante furadinho, mas estava tudo bem, graças a Deus, deu tudo certo. Só que essa questão dele ter nascido tão grande gerou uma dúvida. Os médicos falavam que possivelmente eu poderia ter tido uma tal diabetes gestacional oculta. Eu nunca ouvi falar desse termo, nenhum médico soube me dizer o que seria ou como investigar isso, mas diz que pode ser simplesmente genética, porque eu sou grande, eu tenho 1,75 m, a família do meu pai inteira é muito grande, meu pai tem quase 1,90 m, ele é bem grande. Então a médica falou, olha, possivelmente pode ser genética. Numa próxima gestação, a gente vai ter que fazer um acompanhamento mais acurado, mais apurado, para a gente entender aí o acompanhamento do seu próximo bebê. E é sobre isso o próximo vídeo, né, que a gente vai fazer do episódio de gravidez aqui na Itália, que é o acompanhamento que eu estou fazendo, do tamanho da bebê. O que está acontecendo, o que eu estou fazendo, né, para controlar, para verificar se ela vai ficar muito grande, se ela não vai ficar muito grande, né? Eu tenho feito muitos exames, um acompanhamento muito de perto a respeito disso, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse. Um super beijo, segue aqui no YouTube, vai lá nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!